Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te pedir muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós neste ano. Este ano está terminando, este ano está chegando ao final e nós estamos felizes porque, apesar das lutas, das dificuldades, das perdas, dos ganhos, nós estamos contentes porque o Senhor é um Deus que nos ama. Pai Santo, perdoa nossos pecados. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Concede para nós as bênçãos do céu. Abençoa cada um de nós. Nos dê sabedoria em nome de Jesus. Amém. Mocinha, vem cá, tu. Vai ali e compra lá R$1 de pirulito e traz o troco. Então, queridos, missão em favor dos não alcançados. Hoje é a 12. Esther e Mordecai. Nós vamos dar início, à nossa lição, desse trimestre, missão de Deus e minha missão. Então esse foi o trimestre, esse foi a lição e nós temos agora só mais uma lição, para terminar, que vai até o dia 29, até sexta-feira, e sábado que vem a gente já está em outro trimestre. Então, nessa semana nós estudamos a lição de Esther e Mordecai, ou Mardoqueu, Mordecai ou Mardoqueu. Então, a gente compreendemos que dá um lá para cada um de vocês lá, Então, a gente estudamos a lição nessa semana, Então, queridos, vamos ler lá no livro de Isaías 49 e o versículo 6, que diz assim. Isaías 49 e o versículo 6 nos diz assim, 49:6. E ele disse: isto é uma coisa de pouca importância, que tu seja meu servo para levantar a tribo de Jacó e para restaurar os preservados de Israel. Eu também darei a ti por luz para o gentio, a fim de que tu possas ser minha salvação até o fim da terra. Então, crianças, Deus, ele espera que a gente seja luz, para que a salvação ela chegue até onde? Até os confins da terra. Então, hoje essa semana nós recapitulamos a lição, de Esther e Mordecai, Esther e Mordecai. E aqui a gente pôde perceber, o acontecimento, o que Deus ele faz. E a Bíblia diz que a salvação, ela ia chegar até o fim da terra, até os confins, até a última parte desse planeta. Então, na parte de sábado, nos diz assim: um dos relatos mais inspiradores da Bíblia a respeito do ministério transcultural é encontrado no livro de Esther. Muito tem sido escrito, Muito tem sido escrito ao longo dos milênios sobre esse livro.
E até hoje muitos judeus celebram o Purim com base com Esté 9, 26 a 31. Esté e seu primo Mordecai era judeu que vivia em Susã, capital do Império Persas. Por alguma razão, ao contrário de outros judeus que havia retornado a Judá, eles juntamente com outros permaneceram na terra de seu cativeiro. Então, por meio de uma série de providências, Esté se tornou rainha. O rei amou Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e fez rainha em lugar de Vasti. Esté 2,17. Foi nesse papel que Esté, mesmo que um pouco relutante, desempenhou uma função importante na história bíblica. De modo singular, essa história mostra como o povo de Deus, mesmo em cenário estrangeiro, pode testemunhar da verdade. Para o estudo dessa semana, leia o livro de Esté e reflita sobre ele. Então, queridos, nós compreendemos que Esté, ela foi levada para cativa, ela e seu primo Mordecai, Então, a gente percebe que Deus tinha um plano. Deus sabia, que Deus sabe o fim desde o princípio. Então Deus sabia o que ia acontecer ali naquela ocasião, que o povo ia passar por luta, por tribulação, e então Deus deixou que aquele povo permanecesse escravo, para que no fim eles pudessem fazer o quê? Eles pudessem, ele pudesse fazer o quê? Se tornar ali, como é que se diz? Um representante para o povo de Deus. Então, na parte de domingo diz: cativo em uma cultura estrangeira. Então nunca é fácil ser exilado numa cultura estrangeira. Pode ser difícil compreender o que os judeus enfrentaram. Primeiro sobre os babilônios e depois sobre os persas. Com exceção dos habitantes da ilha britânica de Pitcairn, onde todos são adventistas do sétimo dia. Nenhum de nós, por exemplo, vive em um país adventista, em que os princípios de nossa fé são até certo ponto a lei da região. Mas antes de ser deportado, o povo judeu vivia em seu próprio país, onde os princípios de sua fé também estavam resguardados na lei da terra. Pense em como deveria ser fácil ser fiel, a Deus, a fim de não ser fiel, a fim de não princípio de fé também estava resguardado da lei da terra. Pensem como deve ser fácil ser fiel a Deus. Afinal, não seria mais fácil guardar o sábado se esse mandamento estivesse resguardado na lei da nação. Por outro lado da história sagrada, nos mostra que seja quais forem os decretos da terra, mesmo que favorável à fé, a fidelidade vem do coração do interior. Caso contrário, o pecado e a apostasia, a ruína certamente se seguirão. O Senhor disse: senta crianças, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento ensinados por homem. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo.
Isaías 29, 13, 14. Em contrapartida, para aqueles que estão determinados a ser fiéis, mesmo o ambiente mais desfavorável não pode impedi-lo de obedecer. Então, queridos, não é fácil você se tornar cristão em país estrangeiro. E aqui a gente vê, na primeira pergunta de domingo, leia Daniel 1, 1 a 12, 3 de 1 a 12, 6 de 1 a 9, o que esses relatos singular revela sobre os desafios que o povo de Deus pode enfrentar. Chama eles ali, mocinha. Vivendo em uma cultura estrangeira. Então, aqui no livro de Daniel, a gente vê que Daniel, ele foi levado cativo. Daniel, ele foi levado ali para a Babilônia. Mas Daniel, irmão, ele não desanimou. Daniel não desistiu da sua fé. E a Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E hoje também, amado, no dia em que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer o quê? Ser fiel. Mesmo que a gente seja levado para países, para sermos escravos, mas a nossa fé, ela precisa ser fiel. A nossa fé, ela precisa perseverar. A nossa fé, ela precisa estar firmada na rocha que é Jesus. Então, o que esses relatos singulares revelam sobre os desafios que o povo de Deus pode enfrentar vivendo em uma cultura estrangeira. Na pergunta eu respondi assim: testemunha da sua lei, para que outros pudessem conhecer Jesus através da fé em Cristo Jesus. Então, muitas das vezes Deus espera que muitas das vezes, crianças, Deus espera que a gente vai para outros lugares para que através da nossa vida, por meio de Cristo, a gente possa alcançar outras pessoas para Jesus. Para você ver, a Bíblia diz aqui no versículo que a salvação ela ia chegar até o fim da terra. Então Deus está usando todos os meios, a mídia, a nossa fé, para que outras pessoas conheçam sobre o amor do nosso Deus. Então, não importa quem somos ou aonde vivemos, estamos imersos em um ambiente que até certo ponto pode ser um grande desafio para a nossa fé e para o nosso testemunho, seja pela lei ou pela cultura ou por ambos. Esses relatos em Daniel, embora tenha tido um final feliz, revela que apenas, apesar de estar sob as circunstâncias difíceis, as pessoas podem permanecer fiéis a Deus. Mesmo que nenhum desses relatos tivesse terminado, bem, não há dúvida de que esses homens teriam feito certo. Quais são os desafios de sua fé em sua própria cultura? Como você reage a ele? Então, mesmo que nós vivemos em país estrangeiro, em cultura diferente, mas nossa fé tem que permanecer firme. Na parte de segunda-feira, vivendo num palácio estrangeiro, Então, nós vamos viver aonde? Num palácio. Aqui conta a história de Esté, Esté foi uma moça judia, Esté foi uma moça que viveu, em um país cativo, Mas a gente vê que Esté, ela tinha ali, Deus tinha um plano na vida dela para que ela se tornasse o quê? Uma mensageira do Senhor. Então, queridos, vamos lá para o livro de Esté, capítulo 2, verso de 1 a 9, vamos ver o que nos diz aqui. Esté,
capítulo 2, versículo de 1 a 9, diz assim: Depois dessas coisas, quando a ira do rei Assuero foi aplacada, ele se lembrou de Vasti do que ela havia feito e do que foi concretado contra ela. Então disseram o servo do rei que lhe ministrava: Busque-se para o rei jovem, virgens e formosa, o que o rei designa em todas as províncias do seu reino, oficiais para que eles possam reunir todas as jovens virgens formosas no palácio de Susã, na casa das mulheres, sob a custódia de Hegai, o camareiro do rei, guarda das mulheres, e que seja entregue as suas coisas de purificação. O que a donzela que agrada ao rei seja rainha no lugar de Vasti. E isso agradou ao rei, e ele assim o fez. Ora, havia um certo judeu no palácio de Susã, cujo nome era Mardoqueu. O filho de Jair, filho de Simei, e o filho de Quis, um benjamita, o que havia sido levado de Jerusalém, com o cativo que havia sido levado com Jeconia, o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia levado consigo. E eles trouxeram Radassa, isso é Esté, filha de seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a criada era formosa e bela. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por sua própria filha. Assim sucedeu quando o mandamento do rei e o seu decreto foi ouvido. E quando muitas donzelas reuniram-se no palácio de Susã sob a custódia de Hegai, que Esté também foi trazida à casa do rei, a custódia, e a de Hegai as guardas das mulheres. E a donzela agradou a ela e obteve sua bondade, e ele prontamente deu a ela coisas para purificação, com as coisas que pertenciam a ela, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Então, queridos, a gente percebe que, Esté, ela foi levada cativa ali para a Babilônia. E da mesma forma também, Deus, ele tinha um plano. E olha o que diz. Então, o que esses versos diz sobre a situação de Mordecai, ou Mardoqueu, Então, a gente compreendemos que então, crianças, nós compreendemos, que Deus ele tinha um plano ali, e Deus ele sabia, que Esté ela ia se tornar rainha do povo de Deus. E o que isso aconteceria? No final, por meio de Deus e através da rainha Esté, o povo de Deus foi salvo, Então, eles viviam em lugares estrangeiros, mas não deixou de sua fé nem os seus princípios, Então eles mas não é para bagunçar lá não, vai ficar quietinho lá, Então, queridos, Deus, eles espera que nós, como seus filhos, possamos buscar. E não foi diferente com esse povo. Felicidade, meu irmão. Não foi diferente com a vida de Esté, E hoje nós compreendemos, que
Deus ele tinha um plano ali na vida de Esté. E Esté, ela se tornou rainha e ali ela pôde testemunhar do amor de Jesus. Irmão Valdivan, lê para a gente aí Esté, capítulo 2, o versículo 10 e o versículo 20. O que aconteceu e por que Mordecai daria ela a ordem de não revelar sua nacionalidade? Esté, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 20. Esté fica aí perto de Jó. Achou? É o versículo 10 e o versículo 20. O que nos diz aí? Capítulo 2, versículo 20, ou 10 e o 20. 10 diz assim: Esté não havia declarado a seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. E o 20 diz: Esté não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esté cumprirá o mandado de Mordecai quando a criava. Então, irmão, para você ver, né? Então, eles, o povo de Israel, né? O povo ali, o povo de Israel vivia naquela época, naquela ocasião, né? E ali, né? Eles foram levados cativeiro, né? Para aquela terra. E ali, né, eles viveram por algum tempo. Alguns judeus voltaram depois do exílio, mas outros permaneceram ali. Inclusive Mardoqueu, né, e o Mordecai e também Esté, né? Esté era órfã de pai e mãe, né? Os pais dele tinham morrido e eles, então, né, Mardoqueu, como é que se diz? Que pegou ela para criar, né? E a gente vê que nessa ocasião o que aconteceu? Eles foram para ali, né? Viveram ali naquela terra estrangeira e nessa ocasião Deus já tinha um plano, né? Ela viveu ali, cresceu. Quando a rainha, né, se rebelou contra o rei, ele chamou ela para o banquete e ela não foi, então ele dispensou ela do palácio. E agora os conselheiros dizem: rei, arruma moças, né, virgem, bonita, e a que o senhor se agradar, ela se torna rainha. E Deus agora pôde agir por meio de Esté, né, que se tornou o que? Rainha ali no palácio, né? É como aqui no comentário embaixo diz, embora, da terceira pergunta, embora o texto não diga exatamente o porquê, não é difícil adivinhar. Como estrangeiro em uma cultura e religião estrangeira que veremos, podia ser hostil. Eles foram sábios em manter silêncio sobre a sua família e o seu povo. Então, eles permaneceram ali até no tempo que Deus designou. E no tempo certo, então teve que ser revelado. É que nem a gente, Valdir. Talvez muita gente não nos conhece como cristão, mas vai chegar uma hora que a nossa fé vai ter que ser provada. E a gente vai ter que demonstrar a nossa fé, não é assim? Quer comentar em alguma coisa? Então vamos para a parte de terça-feira, né? Terça-feira,
o testemunho fiel de Mordecai. Lê para a gente aí, Valdir, lê Esté 3, de 1 e o versículo 15, o que aconteceu e por quê? Né, o que aconteceu, né, nesse relato aí do capítulo 3, entre o povo, o que depois eles vivendo ali, né? O versículo 1 até o 15, eu sou o verso 1 e o 15, né? Depois dessas coisas, o rei Assuero, capítulo 3, né? Engrandeceu a Amã, filho de Amadata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs no trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. O versículo 15 diz: correu os pois feridos pela ordem do rei, partiram em continente, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Então, Valdir, a gente entende que nessa ocasião, o que aconteceu aqui, o povo de Deus, eles fizeram o quê? Eles passaram pelo um decreto, né? Já houve vários decretos nessa terra, né? A gente vê que na época de Constantino houve aquele decreto, né, que ele mudou a lei, né? E quando a Bíblia diz que vai mudar os tempos e as leis, né? Lá em Daniel 7:25 a Bíblia diz vai mudar os tempos e as leis. Então Constantino ele mudou a lei da guarda do sábado para o domingo. Aqui também no livro de Esté a gente vê que Amã tinha raiva do povo judeu. Lê para a gente aí, o versículo 4, o que diz? Do 3 o versículo 4. Você viu, pois, que dizendo eles isto, dia após dia, e não lhe dando ouvido, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque lhes tinha declarado que era judeu. Agora o 8. Então lhe disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerar. Então, para você ver, então Amã agora ele tinha raiva, ódio do povo. Ele disse: ó rei, existe um povo aí, e esse povo, as leis deles, os costumes, são tudo diferente. Então, nós não precisa tolerar. Irmão Valdivan, a história ela se repetirá, né? Porque mais pra frente a gente vai ver que, conforme está acontecendo a situação que está acontecendo mundialmente falando, Sim. O Papa vem lutando, ele e os seus sucessores, para unir todas as igrejas, né? E vai chegar um tempo que elas, como já está acontecendo, se unirem e vão se unir todos, menos uma, que a gente já sabe qual é, né? Menos um povo. Então eles vão dizer: todo mundo concorda, menos eles, não vão tolerar. Não vai acontecer, querendo ou não, ou a gente esteja na época ou não, de acordo com a vontade de Deus, seja como Deus quiser, né? Sim. Vai acontecer. Verdade. Agora o que é que nós temos que fazer? Temos que estar preparados. Verdade. Temos que se preparar agora. Com certeza. Coisa que muitos, inclusive até irmãos nossos, estão dormindo, né? Felizmente. Estão dormindo, infelizmente, né? Por isso que a Bíblia diz que quando o inimigo vai enganar, se possível, os próprios eleitos. Porque estão dormindo. Nós estamos num tempo que assim, o inimigo ele tem várias maneiras de engano, né? E para a gente ver, existe muita gente sincera em outras igrejas,
né? No tempo certo, quando elas ouvirem a verdade, elas vão sair. Porque ela vai dizer, não, a Bíblia diz assim, e nossos líderes estão fazendo assim. Ele disse, não, então nós não vamos permanecer. E Deus, irmão Valdir, Deus ele está trabalhando, né? Deus ele está de uma forma ou de outra fazendo o quê? Abrindo a mente dessas pessoas, né? E muitos no final vão dizer, não, esse povo aí, eles estão certos, né? E muitos vão vir para que aceitar a mensagem e se tornar o quê? Um povo de Deus. Não sei se essa semana eu vi um vídeo em que um trecho de uma reportagem. Sei. Um vídeo que não vê a reportagem mais, só coloca aqueles trechos Sim. nas redes sociais. Né? Sei. E um senador, foi um deputado, criticando a Israel por conta dessa guerra que aconteceu. E ele criticando Israel e dizendo que ia a mão de Alá ia pesar sobre Israel por conta do ataque ao Hamas. E em pleno plenário, quando ele terminou a fala, ele foi saindo, deu um ataque cardíaco. Deu um ataque cardíaco. Ele caiu, bateu com a cabeça numa calçada assim e está tendo é grave. Aí botaram assim, né, na reportagem. Na reportagem, Deus protege a sua nação. Assim, tipo assim, eu sei, entendo. Que ele estava falando contra o povo de Deus, né? Mais ou menos isso, né? Não, e assim, a gente percebe também, irmão, que aqui, inclusive até aqui no Brasil, sim, tem ainda pessoas com traço do nazismo, né? Tem nazismo. O nazista odiava os judeus, né? Tanto é que houve aquele massacre, o Holocausto, né? E a gente percebe que tem pessoas aí que não entendem porque colocar isso na cabeça, né? Criar esse ódio. Você odiar uma pessoa porque ela porque serve a Deus, eu não compreendo a mentalidade de uma pessoa dessa. Então, você vê, Mordecai, a mão odiava ele porque ele é uma pessoa sincera. Não. E ele com essa raiva, né? Sim. Começou a amor essa família, né? E conseguiu o apoio do rei. E quando o rei veio perceber, não podia mais voltar atrás, né? Porque quando a palavra do rei já foi dita, tem que cumprir. É feito naquela época de João Batista, né? Aquelas antigas não queria matar João Batista, ele tinha uma vez, ele gostava de João Batista, né? Mas quando a mãe dele de Saulo, foi Salomé, não foi? Arrumou uma cilada, e ela dançou e ele disse, pode pedir o que você quiser que eu te darei. Quando ele disse, pode me pedir o que quiser, ela disse, o cara estava chamando, não tinha mais como ele voltar atrás, por quê? Como é que ia ficar a palavra dele, né? Então, às vezes a gente questiona, às vezes eu já me questionei muito, diante da Bíblia, como é que o rei, tipo, Dário amava Daniel, né? Mas ele não podia ter voltado atrás, deu a ordem de foi decretado que era para jogar dentro da porta do rei, mas ele não era o rei, mas aí eu entendi, não. Por ele ser o rei, ele não podia voltar atrás. Verdade. Ele já tinha falado, já tinha decretado, né? Por mais que ele amasse, ele de fato amava mesmo Daniel. Deixa eu só trazer esses meninos para cá, para eles não bagunçarem. Vem para cá, vamos. Vem, moço, vamos ficar no. Depois vocês. Então, é exatamente isso mesmo. Por quê? Porque a gente percebe que, assim, da mesma forma que o povo de Deus, né, passou por esses momentos difíceis, mas a gente vê, mas Deus esteve com ele, né? Amã, como a gente viu aqui, ele armou uma cilada e ele mesmo morreu na mesma cilada. Né? Como diz a palavra de Deus no provérbio, o assunto ele cai na sua própria estudice, né? Na sua própria armadilha. Sim. Então foi o que aconteceu com o Mordecai. Né? Então a gente vê, então aqui ó, no segundo parágrafo diz assim, ó,
Então o servo do rei estava à porta. Perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Esther 3:3. Embora não saibamos em detalhe como ele respondeu, o verso seguinte diz que ele tinha declarado que era judeu. Com essa resposta, Mordecai teve a oportunidade de explicar que, como adorador do Criador do céu e da terra, ele não podia adorar um ser humano pecador. Sem dúvida, Mordecai, até certo ponto, testemunhou de sua fé, a qual ele aderiu tão fortemente que colocou em perigo a si mesmo, infelizmente, os outros. De Daniel e seus companheiros brilhou uma forte luz em meio à escuridão moral nas cortes de Babilônia, né? Então Mordecai ali, Mardoqueu, ele pôde testemunhar, né? E ele foi firme, ele sabia que se não reverenciasse aquele Amã, ele poderia ser morto. Mas ele permaneceu fiel. E depois a gente vê que Amã antes, o povo tinha tramado matar o rei. E ele foi, descobriu e falou para Esther. Esther foi lá, contou e os homens foram mortos. E depois o rei diz: esse homem, ele foi honrado? Esse homem teve algum presente? Diz: não. Aí chamou Amã: Amã, como é que a gente faz com um homem que o homem quer honrar? Ele disse: bota a coroa, bota no seu cavalo. Ele diz: faz com Mardoqueu. Imagina a raiva que imagina a raiva de Mordecai. De Amã, né? Amã já tinha raiva de Mordecai. Aí teve que honrar ele. Com Deus, velho. Deus é tão tremendo. Ele é tão maravilhoso que faz com que os teus inimigos fiquem embaixo dos teus pés. Verdade. Né? Eu não sei, assim, o pessoal coloca nas redes sociais os trechos da novela, né? Por exemplo, a novela o 10 Mandamentos. Sei. 10 Mandamentos. Não, a história de José, por exemplo. Sim. E a história de José, como eles contando através da novela, eu acho bem interessante. Quando o rei tem um sonho e ninguém consegue interpretar, né? Sei. E manda chamar José, né? E aí fica aquele todo mundo lá. Se curva diante do Deus, o Deus olhos, o Deus vive. Se ajoelha e diz: eu não posso mais ajoelhar. Aí para surpresa de todos acham que agora o faraó vai mandar matar. Quando o faraó se levanta e diz: eu vejo que você é sincero, eu vejo que você não vai mentir, porque você é diferente, você não é que nem os outros, que me bajulam. Ou seja, chamou todos de bajuladores. Então. Porque ele viu a sinceridade de José. Não se prostrar diante dele. Está certo, não se curve. Eu vi. Diz aí, ele olhar assim para poder falar: José, não faça isso, você vai morrer. Isso eu não posso, Senhor. Eu não posso. Eu vi, foi alguém contando, que uma vez parece que o Papa, ele veio aqui no Brasil, uma época parece, eu não sei quem foi, e na época o exército que estava dando a proteção, né? Aí na hora o capitão lá, o coronel, disse: quando ele passar, todos se ajoelham. Aí teve um jovem que parece que ele era adventista, né? E quando o Papa passou, aí ele não ajoelhou, ele ficou em pé, né? Aí o coronel mais ficou né? Mas aí quando o Papa chegou perto dele, aí disse para ele: tu é adventista, né? Aí ele acenou com a cabeça. Ele disse: meus parabéns. Aí foi embora, né? Então, assim, mas por eles todos ajoelhou, mas o jovem disse: eu não. Quiser me prender depois, prenda, mas eu não, né? Teve um caso também que repercutiu muito aqui no Brasil. Teve um programa de televisão famoso, né? A Casa da Ana Hickman, na época. E teve uma jovem, 21 anos, participante, e ela era adventista. Ela não, é adventista. E ela deu um testemunho muito bonito. Eu acho que eu vi, né? Muito repercutivo.
Falando ali que não foi falar com ela, porque você não quer participar nas coisas. Prova das coisas de ele sabe, ela foi explicou. Não é, e Deus mesmo assim. Como o irmão falou agora há pouco, né? Vai ter momentos em nossa vida que nós vamos ter que ser provado. Né? Então, naquele dia chegou a hora daquela menina, né? Verdade. Deus chamou ela e conversou com ela e aí ela Deus parabéns a ela pelo destino dela, assim, maravilhoso. É incrível, você é uma pessoa inteligente, maravilhosa. Mas infelizmente ela disse, infelizmente a gente tem que tirar você porque o programa, as regras é essa. Sim. Tem muitas atividades em dia de sábado. Verdade. Mas aí ela não participou mais das provas, não saiu do programa, mas ficou como repórter. Não no dia de sábado. Então, ganhou, né? Vamos quarta-feira, lê aí, Valdir, a quinta pergunta aí. Quarta-feira. Para um tempo como este. Porque foi considerado apropriado para este edificar-se como judia naquele momento. Então, é que nem nós está comentando aqui. Chegou a hora que Mardoqueu, né, o povo dele ia ser destruído. E ele disse, ó Esther, a única opção é tu agir. Né? Ele disse, não pensa porque você está no palácio, você vai ser livre. Né? Aí ele diz, quem sabe se não foi para esse tempo que você chegou à posição. Né? Então, hoje também, Valdão, o que acontece? A gente estamos vivendo num tempo, nós estamos num tempo para a gente ver. Os profetas, os discípulos não estão vivos nesse tempo, mas nós estamos. Paulo aguardava a breve volta, o retorno de Cristo nos tempos dele. Todo mundo não chegou e nós estamos vivos. Claro que Jesus pode voltar daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, ninguém sabe. Mas se nós estamos nesse tempo aqui hoje, é porque tem um propósito. Foi do mesmo caso com Esther. Ela foi levada como rainha, porque Deus sabia de tudo, que o povo ia passar por tudo isso. E naquele momento ele já tinha um plano de fazer o quê? Dela ali, porque ela também passou por um momento. Ela diz, jejum aí. Eu também com minhas amigas, aqui, minhas companheiras, nós vamos jejuar. E eu não posso entrar, porque se o rei não chamar, ela também estava correndo risco de morte. Era morte na certa. Né? Ou seja, ela se preparou, né? Preparou. Então é aquela história que a gente falou da pouco, né? A gente está num tempo agora, Sim. que a gente tem que se preparar, porque como o irmão falou aí, né? No momento oportuno, na hora exata, você não estiver preparado, é como ela disse. Eu posso ser morta, porque não é permitido a rainha entrar sem o rei não chamar. Então, vamos nos preparar. Então, o tempo da graça agora é justamente para se preparar. Não sou um segundo. Vai. Oi. Alô? Aqui vai ser 3 horas. De 3 até umas 4h30, mais ou menos. Subindo aqui no Monte Zé Almeida aqui. Na travessa aqui da rua Norte. Do lado desse aqui do bar da menina aqui de Jânio. Fica nesse de frente. Não, é mais pra cima um pouquinho. O depósito de água ali pra cima um pouquinho. É na travessa. Passa depois aqui, eu passei a primeira vez no quarto de hoje.
É que tem que reunir aqui as coisas. Não vai passar uma fotografia, qualquer coisa. Tá? Aí o senhor pode vir daqui a pouco, ou até mais tarde, 3 horas. Tu mora onde aí? Qual é? Que rua que tu mora? Rua 6? Qual o número aí? Boa. Tu fica aí na esquina, quando eu passar subindo, aí a gente reage no senhor. Fica umas 2 e pouco aí, 2h40. Aí a gente passa aí. Tá, pode esperar aí, então tá. Tá, mais tarde espera que a gente venha e ajude o senhor. Tá certo. Tá. Até mais, tchau. Eu não sei se tem roupa aqui não. Tem que olhar aqui, ver se tem aqui alguma coisa aqui. Aqui tem mais roupa de mulher, né? É roupa de mulher isso aí. A roupa tem só essas aqui, ó. Então, vê se esse aí dá. Essa aqui. A bermuda. Dá? Só tem esses. Não, tem aqui é roupa de mulher, a roupa. Tem não, ó, é roupa de mulher. Olha a bermuda aí, tem só ela. Mas formato como você tem. Olha aí, só tem essa aí, ó. Tem calça. Só tem essa aí. Não tem mais, pô, só a bermuda aí. Então, só tem essa aí. Não sei se você quer roupa de mulher. Não tem mais não, só tem essa. Olha, já tem. Não sei. Olha aí, moço, é roupa de mulher, não tem mais não. Aqui é roupa de mulher, ó. Roupa de mulher, você não vai usar roupa de mulher. É roupa de mulher aí, ó. É de mulher, não tem roupa de homem não. Só tem essa aí. Moça, não sei se tem boa. Junta tudo aqui assim, ó. Pega igual. Bota entrando, moeda cai. Não tem não, só tem. Olha aí, cachorro cai. Só tem essas aí. Tá bom. Olha, Deus abençoe e busca o Senhor enquanto pode achar, viu? Eu gosto aqui nesse Natal e nesse Natal nós estamos impressionados. Quem quiser ser rico, que seja, mas é tudo igual. Eu sei que eu não sou mais que ninguém, mas só que é assim. Vamos pedir não para esse ano, porque esse ano aqui, pé de cor, que até viu passar uma televisão não, no celular que passou um negócio aqui, que não um meteoro de fogo, né? Vamos pedir para esse meteoro que passou, não pedir para que nosso povo faça a mesma meteoro, para o dissuador de nós, nossa cabeça aqui não passa para pensar em coisa errada, para coisa desigual do mundo, para não perder a cabeça, para andar normal, porque se andar desigual se
alguma coisa está de lado ruim para a gente não vai conseguir Verdade. a verdade. Mas só que enquanto nós estivermos protegidos por aquele Pai, todos nós estivermos protegidos por aquele Pai, nós estamos na água, nessa água. Verdade. Azulzona. Deus abençoe, vai com Deus. Muito obrigado. Valeu. Eu dou um abraço para nós todos. A nós todos. Nós todos. Então, Lodivan, voltando para cá, né, a gente vê a história aí que Esther foi para aquele tempo, como você diz, ela teve que se preparar. Nós também estamos vivendo um tempo que precisamos fazer o quê? Nos preparar. Né? Nos preparar porque sabe que vai vir um tempo mais difícil, né? E hoje é o tempo porque como nós temos já esse compromisso e já sabe o que vai vir para nós, é o tempo da gente fazer o quê? Como Mordecai, como Esther, orar, jejuar, né? Consagrar nossa vida para quê? Para que a gente possa suportar as provas que estão para chegar, né? Quer comentar mais alguma coisa aí? Então a gente vê também que a fé de Esther, ela foi provada. E a nossa fé também a cada dia, ela vai chegar a esse limite, né? E então, vamos para a parte de quinta-feira, para a gente concluir. Quinta-feira diz assim... o milagre de Purim. Leia Esther 9, de 1 a 12. Qual foi o resultado do esforço de Esther? Né? Vale, chama eles aqui, ó, ela está aqui em cima, tua irmã. Chama ela e teu irmãozinho aqui para baixo. Então, qual foi o esforço? Esther, ela decidiu ir falar com o rei. E por ela ter ido falar com o rei, o que aconteceu? O povo pôde suportar, o rei não pôde tirar o decreto. Não pôde tirar o decreto, mas né? ele pôde auxiliar. Promulgar um outro decreto em que o povo poderia se defender. Porque da forma como o Ramã armou a cilada, era um massacre sem o povo poder se defender. Nem pelo menos poder se defender. Sim. Porque como a gente sabe, mesmo você cometendo vários crimes, Sim. mas ainda assim você tem direito, perante o tribunal, de se defender. Sim. E perante essa lei, esse decreto, o povo ia ser massacrado sem poder se Verdade. defender. Olha, chegou o povo eliminou o tchau. Depois, quando ela se decidiu, se preparou e foi falar com o rei, aí ele disse: não, gente, e agora? Decretou que o povo se defendesse. Então foi o resultado desse esforço dela foi uma vitória, porque o povo pôde aí se defender. Verdade. Né? E o resultado a gente vê aí como foi. O povo foi vencedor, mais que vencedor, através do poder de Deus, através de todo o esforço conjunto, né, dos irmãos, todo o poder de Israel. Sim, né? Porque assim é que nem nós como povo, nós também temos que permanecer unidos como igreja, né? Unir a união e fazer o quê? E lutar pelos de fora também, né? Porque a união faz a força, né? E a gente vê que no final aí, esse dia se tornou um dia conhecido, né? O dia de Purim, a festa, né? E eles ali todo ano, eles comemoravam, né, aquele dia. Por quê? Porque lê aí o capítulo 10 e o último versículo, o que diz aí? Esther, capítulo, o último 10, o versículo 3, o que diz? 10, versículo 3 diz assim: pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tinha procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Né? Então, né? A união, né? A união, ele não pensou apenas em si, como até ele falou até para a rainha: se você pensar só em si, por exemplo, você também vai morrer, sua família vai morrer também. Então Então ele estimulou ela a dizer: olha, você vem de um povo,
Você vem, os seus irmãos, de uma linhagem. Você vai deixar? Você vai ficar assistindo em camarote, por exemplo, a morte. O seu povo ser assassinado, né? Então ele não pensou, não foi egoísta. Dizer, não, ele poderia, como ele disse, você vai, agora você está aí na posição de rainha, você está confortável, talvez você pense, não vai acontecer nada, né? Até com muitos de nós, não, eu estou bem, está tranquilo. Estou tranquilo, eu tenho um bom emprego, talvez eu seja um empresário, eu tenho dinheiro, aquele meu irmão, embora eu seja meu irmão, na igreja, nós participamos da mesma igreja, sim, mas o irmão Santo está passando necessidade, eu estou de boa, que se vire. Deixa para lá. Deixa para lá. Mais tarde, eu vou ser cobrado por isso. Com certeza. Eu tive possibilidade, condições de auxiliar o meu irmão e não auxiliei nenhum auxílio, nenhum socorro. E a palavra de Deus é bem clara. Toda vez que você fizer um destes pequeninos irmãos, a mim. Você fizer, né? Então, eu falo isso não apenas em auxílio em bem materiais. Não assim em bem materiais. Não estou falando em amar, eu estou falando em que ajudar. Às vezes a gente está precisando só de uma ajuda financeira ou em bem materiais. A gente precisa de um ombro, amigo, só para desabafar, para estudar. A gente precisa conversar, você precisa ser amado. Meu irmão Sandro e se preocupou comigo, perguntou por mim, como é que o senhor estou bem de saúde, vai visitar. Não é apenas isso. Claro. A gente não só precisa de coisa material, a gente precisa também de amor, precisa de. Eita, meu irmão, como é que você está? Não foi mais me ver, meu irmão não veio, né? Com certeza. Então, a gente vê que o resultado, do esforço de Esther foi o que? A salvação ali do seu povo, E aqui, esse parágrafo aqui da quinta-feira, aí pode ler. Aqui, diz assim: para os judeus houve felicidade e alegria, júbilo e honra, também em cada província e em cada cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia de judeus alegria e júbilo, banquetes e festas, e muitos que eram dos povos das terras se tornaram judeus. O testemunho que ela deu também foi visto em outras províncias, em outros povos, né? Claro. São nós também. Agora, hoje a gente está passando. Neste momento, você foi chamado. Dificuldade, mas quando você se permanece de pé e fiel, as pessoas também estão observando. Com certeza. Como o irmão bem falou aí. Quando as pessoas sinceras ouvirem o testemunho, elas vão aceitar. Irmão, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, pela uma lição bem colocada, para esse tempo que nós estamos vivendo. E agora nós temos só a última lição, também só tem mais uma semana, e que Deus abençoe, que tudo ocorra de acordo com a vontade dele, e que nós possamos aí perseverar nesse caminho até a volta de Jesus, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido bondoso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que nos concedeu, a alegria de poder estarmos aqui na Tua casa, em pouco número de pessoas, mas com a certeza de que o Senhor, os seus santos anjos, se faz presente no nosso meio. Obrigado pelo estudo, que o Senhor cada dia nos ajuda a ser como Mardoqueu, como Esther, como pessoas que lutaram pelo seu povo, pela igreja e se tornaram, ó Deus, pessoas bondosas, pessoas que ganharam a confiança e no final as pessoas, ó Deus, permaneceram na terra, porque a Bíblia diz que a terra pertence aos mansos. Obrigado por tudo. Abençoa a segunda hora, permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Amém.